quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Que a graça bendita dele seja com cada um de nós aqui neste local, meus irmãos. Hoje iremos dar sequência da mensagem sobre os milagres que o Senhor Jesus realizou, que foram registrados por João no evangelho que ele deixou aqui neste livro santo. Então eu queria convidá-los, mesmo sentados, a abrir a palavra do nosso Deus. Cumprimentamos também os nossos queridos irmãos e amigos que possam nos estar acompanhando neste momento com a transmissão do culto neste momento. O Evangelho de João, capítulo 5, eu irei fazer a leitura dos versículos de 1 a 18. Nós já vimos os dois primeiros milagres que o Senhor Jesus fez. O milagre da transformação da água em vinho, quando ele estava numa festa de casamento, e também já vimos a cura do filho do oficial do rei, depois que o Senhor Jesus voltou da festa da Páscoa em Jerusalém, chegou na Galileia, foi para Caná, uma vilazinha, e lá um oficial do rei, que morava em Cafarnaum, ouviu falar do Senhor Jesus, dos milagres que ele realizava, das curas, e pediu o Senhor Jesus para curar o filho dele que estava prestes a morrer, com uma enfermidade mortal, uma febre muito terrível. E o Senhor Jesus curou o filho daquele oficial apenas com uma palavra. Foi o segundo milagre ou sinal que João registrou. E agora nós vamos ver a cura de um enfermo lá em Jerusalém, que o João registra aqui este momento. Então acompanhe, por gentileza, a leitura do texto, e depois você mantenha a sua Bíblia aberta para juntos acompanharmos aqui a narrativa do texto, tão surpreendente neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo,
porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Até aqui a leitura da palavra do nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus, nós estamos diante da porção bendita da palavra eterna do Senhor. Palavra eterna porque Tu és um Deus eterno. Palavras de vida eterna, belas palavras de vida. Ó Deus, como precisamos ouvir a Tua voz pela pregação da Tua palavra. Como nosso querido diácono Willer disse aqui muito bem, este momento em que nós temos a oportunidade de ouvir não apenas o pregador externo, que fala de uma maneira limitada, mas ouvir o pregador interno, o bendito Espírito, que fala de maneira eficaz ao nosso coração. Que seja Ele, Senhor, usado por Ti para abrir a nossa mente para compreender a revelação escrita. Que o nosso coração, ao ouvir, Senhor, da explicação desta passagem, possa arder das coisas do Senhor por quem Tu és, o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Estou aqui junto com os meus irmãos para ouvir a Tua doce voz. Fala aos nossos corações. E uma vez falado aos nossos corações, Senhor, dar-nos coragem para colocá-la em prática, para obedecer a Tua doce voz. Eu oro assim por mim, pelos meus queridos irmãos que aqui estão, rogando também, Senhor, pelas nossas crianças. Apesar da limitação de entendimento, somente o Senhor pode falar poderosamente ao coração das nossas crianças. Eu oro assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, este é o terceiro sinal ou o terceiro milagre que João registra no seu evangelho. Dos muitos milagres que o Senhor Jesus realizou quando esteve aqui no nosso meio, João só escolheu 7, meus irmãos, para deixar registrado aqui neste evangelho que ele escreveu. A gente fica tentando perguntar, por que só 7? João mesmo disse que o Senhor Jesus realizou muitos sinais que, se fosse escrever, não caberia nos livros no mundo. Mas ele escolheu estes 7 aqui porque tem um grande objetivo. E o objetivo do apóstolo João é mostrar quem é esta pessoa chamada Jesus. Porque ele está realizando algo no meio das pessoas que somente sendo da parte de Deus, porque mais ninguém realizaria milagres ou ações daquela maneira. Foi isso que encantou no capítulo 3, nós não lemos aqui porque esse não é o objetivo, o encontro que ele teve com Nicodemos. Nicodemos, que era um fariseu, um entendido da lei, um doutor da lei, procura o Senhor Jesus na calada da noite, porque ele quer saber como é que pode este homem que realiza milagres, que mãos são essas? Quem é? Aliás, foi isso mesmo que Nicodemos disse. O Senhor disse para Nicodemos, Nicodemos, quem não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos pensou naquele adágio dos tempos antigos, nascer de novo? Por acaso eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Porque nu eu vim e nu eu voltarei para o ventre da minha mãe? O Senhor Jesus diz, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Fica do lado de fora. Nicodemos não deve ter entendido nada a princípio. Mas depois Nicodemos entendeu. Então, aqui, meus irmãos, nós temos esses registros que João escreveu para mostrar quem é aquela pessoa chamada Jesus. No primeiro milagre da transformação da água em vinho, o mestre que experimentou aquele vinho maravilhoso falou assim, que isso? Por que você colocou o melhor por último? Sem saber quem tinha realizado aquele milagre. Porque o milagre que o Senhor Jesus realizou, ele não queria holofote. Tanto o milagre da transformação da água em vinho, quanto o milagre da cura do filho do oficial, que foi o último sermão que nós aqui pregamos, domingo passado.
O Senhor Jesus não quis ir lá em Cafarnaum, no meio do pessoal, para poder curar aquele menino e ser visto pela multidão. Apenas ele disse para o oficial: vai, e o teu filho vive. E o oficial foi, e quando chegou lá, atestou que o menino estava curado mesmo. E agora nós temos este registro aqui, meus irmãos. Um outro sinal que o Senhor Jesus realizou, que João registra. É interessante que João vai nesta mesma linha. Preste atenção comigo aí no versículo de número 1. Um outro detalhe, meus irmãos, é bem curioso. Este acontecimento aqui, só João registra. Se você for fazer um apanhado aí no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, você não vai encontrar este milagre que o Senhor Jesus registrou aqui. Não tem, só João registra. E outra coisa muito curiosa, este milagre aqui é diferente de todos, porque a maioria dos milagres são as pessoas que têm necessidade de serem curadas, porque elas estão sofrendo, elas estão doentes, elas precisam do Senhor Jesus. Então elas vão até o encontro do Senhor Jesus e fazem um pedido. É coisa natural até hoje. Mas aqui, esse daqui não. Esse enfermo aqui nem sabia quem era o Senhor Jesus. E foi o Senhor Jesus que foi ao encontro dele. E aí, então, o objetivo de João é mostrar que esse milagre que vai ser realizado, ou foi realizado aqui, é apontar para quem ele é. O Filho, o único Filho de Deus. O Deus vivo encarnado. Então, vamos lá entender aqui o ambiente. Por gentileza, meus irmãos, onde aconteceu o milagre. Veja comigo o versículo 1. Diz assim: passadas estas coisas... Que coisas? O Senhor Jesus está nas andanças dele, as pessoas estão procurando ele está na Galileia, ele tinha ido para lá, ele gostava de ficar naquela vila, a Caná, possivelmente parentes dele lá. E aí, passadas essas coisas das andanças do Senhor Jesus, havia uma festa dos judeus. Eu disse no sermão passado que os judeus gostam de festa. Aliás, havia 3 festas muito importantes que o judeu estimava muito e reunia para ir para Jerusalém, que era a festa da Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa do Tabernáculo. Como nós sabemos que naquele milagre da transformação da água em vinho, o Senhor Jesus saiu de Caná e foi para Jerusalém para a festa da Páscoa. Vocês devem lembrar que quando ele chegou lá, aqueles cambistas lá negociando, vendendo coisas no templo, que o Senhor Jesus dá chicotada em todo mundo. Estava a próxima festa da Páscoa. Possivelmente esta festa aqui é a festa dos tabernáculos. E o judeu ia. E o Senhor Jesus, como um judeu que era, ele também participava dessas festas. E lá subiu Jesus para Jerusalém. É o que nos informa o texto aí, versículo 1. A gente não sabe qual é o tempo necessário. Alguns estudiosos dizem que se passou 4 meses. E aí agora ele está subindo para Jerusalém. Mas olha o versículo 2, meus irmãos. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Eu não vou entrar no detalhe aqui, meus irmãos, mas a palavra Betesda no hebraico significa casa da misericórdia. Casa da misericórdia divina. Há controvérsias aqui do que seria este local, esta porta das ovelhas. Alguns entendem que esta porta das ovelhas era um local onde os judeus sacrificavam as ovelhas, quando era levada as ovelhas para oferecer em sacrifício, para pedir perdão. Mas há um outro entendimento que, e isso aqui não é no templo, porque você pode ver que ele não dá indicação de que era no templo. É um local que tinha 5 pavilhões, e o pavilhão diferente do que a gente entende hoje. Era um local que tinha um tanque retangular e que tinha as paredes cercando onde o tanque estava, 4, possivelmente, colunas, e no meio havia uma que dividia o tanque em 2. Essa é a ideia arqueológica que é apresentada. E muitos dizem que isso daqui era uma prática pagã que os judeus adotaram e que virou peregrinação este local. Isso daqui é muito comum, meus irmãos, na humanidade, mostrando a falência da humanidade que vai atrás de coisas
para solucionar os seus problemas. E aqui talvez é uma representação de uma falsa esperança, de um local que alguém disse que traria cura. Alguns dizem que isso daqui era uma parte que havia em outros lugares no Império Romano, que os pagãos adoravam o deus Esculápio, que é o deus da cura. E aí muitas pessoas doentes, enfermas, com grandes problemas, iam atrás desse Deus para receber a cura. E diz aí o versículo 3, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Por isso é que mostra essa montoeira de gente atrás de cura. Preste atenção no detalhe, meus irmãos, que o João, o apóstolo, nos informa que havia lá esse local e a multidão ia lá. Uma multidão necessitada. Talvez muitos dos judeus não gostariam de passar lá naquele local, porque é um local de gente cheio de problema. E aí nós temos, o texto aqui não vai mostrar, o versículo 4, a projeção está lá. A tradução mostrou. Tem um colchetes aí. Eu não sei se você tem curiosidade para entender por que existem alguns colchetes nos escritos bíblicos. Isso daqui não foi o apóstolo João que escreveu. Quem escreveu isso aqui foi o copista, que foi fazendo as cópias dos manuscritos antigos. O copista entendeu que lá no versículo 7, dá uma olhada comigo no versículo 7. A resposta do enfermo foi que ele diz assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E aí havia uma lenda, uma tradição, que o copista possivelmente ouviu e entendeu que um anjo descia e agitava a água. E o primeiro que pulasse ou entrasse no tanque era curado. Então esse colchete não traz para nós a certeza do ocorrido, apenas uma observação. Com isso eu não estou dizendo que esse colchete prejudica a narrativa aqui, meus irmãos, porque ele entendeu no versículo 7, e o versículo 7 foi João que escreveu, debaixo de inspiração. De fato, havia esse entendimento de que a água agitava, e a água agitava mesmo. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que ela agitava. Então, o versículo de número, voltando para o versículo de número 3, aquele lugar se tornou um lugar de peregrinação. É igual hoje, na nossa cultura. Se dizem que existe um lugar específico para a pessoa ir lá e receber a cura. E as pessoas saem de longe, fazem peregrinação, carreatas, para chegar lá naquele local. E lá então ela recebeu o milagre dela. Até hoje assim, não é que ela tem convicção daquilo ali é verdade, mas é porque alguém disse. E aí ela vai lá. No meio da multidão de enfermos, de coxos, de paralíticos, João nos informa que havia um homem misterioso, do nada, aparentemente, meus irmãos, que também estava enfermo. E João diz que ele estava enfermo 38 anos. 38 anos este homem naquele local atrás da sua bênção, tentando resolver o seu problema, da sua enfermidade. Meus irmãos, aqui talvez está para nós, é uma observação, o retrato da humanidade atrás de uma falsa esperança. Não são poucos de nós que às vezes corremos atrás de falsas esperanças. E às vezes o tempo passa, e o tempo vai, e nada acontece. Isso aconteceu com este homem, 38 anos. Versículo 6, acompanha comigo aí. Diz assim, aqui é o encontro proposital do Senhor Jesus. Isso que João quer destacar aqui. De repente havia esse lugar, muito enfermos, mas de repente um homem foi alvo da ação do Senhor Jesus. Lá em Jerusalém, ele chegou lá, versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? É desse versículo que muitos dizem que esse enfermo aqui era um paralítico.
Nós não temos certeza se ele era um paralítico. Poderia ser, porque ele estava lá deitado, prostrado, talvez não andava. E é interessante que haviam muitos enfermos, mas o Senhor Jesus só vai nele e faz uma pergunta intrigante: queres ser curado? Meus irmãos, será que existe alguém enfermo que não quer ser curado? Por que é que o Senhor Jesus fez essa pergunta? Será que ele não sabia que aquele homem estava há 38 anos ali e estava atrás do seu milagre, da sua cura? Por que a pergunta? Meus irmãos, talvez é didático. Porque existe pessoas que talvez não quer ser curado, não quer resolver o seu problema de enfermidade. Por N motivos. Ainda mais hoje na nossa sociedade. Se eu melhorar dessa doença, talvez eu vou perder aquele benefício. Recebi um auxílio, estou encostado. Se melhorar, não vou ter mais, aí vou ter que trabalhar. Não sei, mas a pergunta aqui é uma pergunta bem didática. Você quer ser curado? 3 reclamações aqui deste homem. Vem de falar logo o que queria, olha o que ele diz. A primeira reclamação dele, versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor. E essa palavra Senhor aí, não pensa você que ele reconheceu quem é Jesus, chamando ele de Senhor por causa da autoridade espiritual dele. Não, aqui é o jeito de falar. Ele ouviu Jesus como um homem, um Senhor, e está dirigindo a palavra para ele respeitosamente: Senhor. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Em outras palavras, o senhor não percebeu que eu estou aqui abandonado? Eu estou aqui largado. Talvez os meus familiares já desistiram de mim, porque há 38 anos eu estou na busca do meu milagre. Então eu não tenho ninguém que se importa comigo. Só eu e mais ninguém. Prestaram atenção? Esta é a primeira reclamação dele, se sentindo sozinho. Segundo, ele continua. Ele quer ir na água que vai ser agitada. Pois quando vou, desce outro antes de mim. Ele tem uma falsa esperança de que alguém pudesse ajudar ele, talvez um aleijadinho lá prostrado, esperando que quando houvesse o movimento da água, alguém pegasse ele e fosse lá: vamos ajudar o aleijadinho. Não tenho ninguém. Não há amor pelo próximo aqui. É cada um por si. Essa é a reclamação dele. Enquanto eu tento ir, descer. E aí você entendeu o que ele diz aí no versículo 7. Enquanto eu vou, desce outro. Então isso significa que ele está no lugar alto, o tanque é embaixo. Há um entendimento de que esse tanque aqui era abastecido por um outro tanque mais acima. Que quando se abria a água lá em cima para abastecer aquele tanque, a água se agitava. E aí a lenda é que quando a água agitava, era o anjo que estava ali mexendo na água, então a pessoa pulava. Mal sabia que era a abertura da água lá em cima. Mas ele tinha essa ideia: eu estou aqui e ninguém me leva lá. Cada um por si, cada um se preocupa com si. É como que dizendo, nós vivemos num mundo do individualismo, ninguém se preocupa com o próximo. Esse é o quadro da humanidade. E aí, meus irmãos, o que nos assusta é o versículo 8. Acompanhe aí comigo. Então lhe disse Jesus. O Senhor Jesus não deu nem ideia para aquele questionamento dele. Disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Meus irmãos, quem é esse homem que está ali diante daquele enfermo, que está reclamando da vida, que acha que ele está abandonado, que só ele sofre no mundo, que ninguém se importa com ele? Você conhece gente assim? E vive achando que ninguém se importa. Tem tudo, tem casa, tem carro, tem marido, tem filhos, mas acha que ninguém gosta. Ninguém gosta de mim. Versículo 8 nos mostra, meus irmãos, o momento deste milagre. O Senhor Jesus dá uma ordem. E aqui, 3 coisas. Primeiro, levanta.
esse homem levanta. Segundo, toma o teu leito. E leito aqui não é igual a gente entende hoje, que é uma cama. Era possivelmente um couro de um animal que eles utilizavam, que botava lá no chão, e ele deitava, teria alguma coisa para se cobrir. Esse era o leito do aleijadinho. Pega o seu leito, enrola aí e anda. Versículo 9. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos, que João nos informa. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. O milagre aconteceu surpreendentemente. Eu fico imaginando a cena, aquela multidão de doentes lá, não sei como o Senhor Jesus fez isso. De repente, uma conversa pessoal, muita gente conversando, esse homem chamado Jesus diz para o aleijadinho, levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente, meus irmãos, o homem levantou. O que me assusta aqui na narrativa do texto é que me parece que o homem nem um muito obrigado deu para o Senhor Jesus. 38 anos. De repente esse homem agora está andando. Não diz que ele levantou dando glória a Deus. Não tem nada registrado qual foi a atitude dele aqui diante de Jesus. Possivelmente mostrando aqui uma ingratidão. Só que tem um detalhe. João diz no finalzinho do versículo 8. Versículo 9, por gentileza, finalzinho. Aquele dia era sábado. Isso aqui é significante. Preste atenção num detalhe agora, meus irmãos, porque o que vai acontecer aqui é o impacto deste milagre. Vocês estão acompanhando o raciocínio? O Senhor Jesus sobe para a festa, nessa região lá, na Porta das Ovelhas, muitos doentes, um homem há 38 anos esperando a cura, o Senhor Jesus já sabia, vai lá e cura esse homem. No dia de sábado. Vamos ver aqui os impactos deste milagre. 3 encontros agora João vai registrar deste momento, meus irmãos. Versículo 10 e 11. Nós temos aí o encontro do homem com os judeus. Olha o versículo 10. Diz assim. Por isso disseram os judeus ao que fora curado. Hoje é sábado. E não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu, versículo 11. Ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. O aleijadinho, o ex-aleijadinho, por assim dizer, está falando a verdade. Meus irmãos, o problema aqui é que esses judeus estão certos. Eles são zelosos, guardas fiéis da lei. De fato, estava na lei que não era lícito carregar nada no sábado. É lei de Deus. Talvez o judeu lembrou do que o próprio Neemias havia ordenado para o povo. Neemias, capítulo 13, versículo 19, está dito assim. Neemias 13, 19. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Não poderia carregar nada, não poderia fazer uma mudança, um transporte de alguma coisa. Jeremias, capítulo 17, o profeta Jeremias também, amando de Deus, diz o seguinte, Jeremias 17, 21. O profeta diz assim, assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzirás pelas portas de Jerusalém. Então o judeu que está questionando o aleijadinho aqui, o ex-aleijado, eles estão certos. Eles estão olhando para a lei e está dizendo, mas o que você está fazendo no sábado, carregando esse leito? Você não sabe que não pode? Isso é uma transgressão da lei? Vocês perceberam, meus irmãos, que este homem vai delatar o Senhor Jesus? Ele está sendo acusado de quebrar o sábado. Aí ele diz, olha, o que me curou, me mandou fazer isso.
acusando o Senhor Jesus. E olha a resposta aí dos judeus, versículo 12, voltando lá para João 5,12. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Aí vem uma curiosidade. Poxa vida, judeus, você não quer nem saber quem é que curou, porque o aleijadinho disse, olha, o homem que me curou mandou tomar meu leito e andar. Mas eles parece que nem ouviram o que o aleijado disse. Te curou? Aquele homem, meus irmãos, 38 anos ali, não tenho dúvida que era conhecido de todos. Vocês que saem de casa e vêm para cá, passa pelas avenidas aí no semáforo, você já deve conhecer alguém que já marcou lá o local. Já fez até uma cabaninha lá do lado, está lá, cercou e fica lá, os pedintes. A gente sabe, a gente conhece. Às vezes não está nem muito tempo. Às vezes está lá 1 mês, 2 meses, mas a gente já sabe quem é. Agora imagina um enfermo, 38 anos ali procurando a cura. Com certeza esses judeus sabiam quem ele era. Mas o legalismo, escuta isso, meus irmãos, cega a pessoa. O legalismo cega as pessoas. A lei é boa, mas o legalismo mata. Então os judeus não queriam saber quem é que curou o homem. Eles queriam saber quem é que mandou quebrar o sábado, o mandamento de Deus. Versículo 13. O homem responde aí: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Senhor Jesus, era a hora da sua popularidade. Por que o Senhor não quis ser visto? Vocês estão prestando atenção no detalhe aqui, meus irmãos? Milagre não é para ter estardalhaço, eu tenho falado isso daqui. Era o momento, se o Senhor Jesus quisesse, que aquela multidão precisando de cura ali, dizer aqui, está um homem aqui curandeiro que me curou 38 anos. Não, o Senhor Jesus curou aquele homem e saiu de fininho. Porque imagina, se a notícia no meio daquele povo lá descobre, esse homem aqui é um curandeiro. Pronto, a peregrinação agora ia ser em cima do Senhor Jesus. Então ele sai de lá. E o que foi curado nem sabe quem é Jesus. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, meus irmãos? O que é milagre e quando Deus quer realizar um milagre na vida de uma pessoa? Então aqui nós vamos ter o segundo encontro. O primeiro foi o encontro dos judeus com o curado lá. Agora é o encontro dos judeus com Jesus. A coisa vai ficar feia. Olha comigo o versículo 14. Mais tarde, na verdade é o encontro de Jesus com o que fora curado. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meus irmãos, quando eu li isso daqui a primeira vez, eu falei, pera lá, Senhor Jesus, o Senhor foi a primeira vez atrás desse rapaz, curou ele, e agora o Senhor foi de novo atrás dele? Porque não é isso que parece aí no texto? Olha o versículo 14, o início. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Se o encontrou, é porque estava procurando. Foi o Senhor Jesus que foi atrás desse homem, meus irmãos. E dá uma palavra para ele que intriga nós. Espera lá, então esse homem, a enfermidade dele, a causa da enfermidade é porque ele estava pecando. Ele pecou, por isso que ele ficou nessa enfermidade 38 anos? Sim, é o que o Senhor Jesus disse. Com isso, meus irmãos, eu não estou dizendo que as enfermidades são consequências de um pecado na vida da pessoa. De uma maneira geral porque quando o pecado entrou através de Adão, a enfermidade passou a ser uma realidade na nossa vida. Mas não necessariamente quando uma pessoa está doente, tem uma enfermidade, que aquilo é pecado. Mas aqui era um pecado. O Senhor Jesus vai atrás desse homem e diz, olha que você está curado, você recebeu uma bênção, você agora foi agraciado, veja que não te aconteça coisa pior. Meus irmãos, existe coisa pior do que ficar 38 anos prostrado? Enfermo fisicamente? Sim, existe. A coisa pior era a condenação eterna.
A coisa pior é o sofrimento eterno. A coisa pior é o juízo eterno da parte de Deus. Que adianta você ser curado da sua enfermidade, das suas pernas, dos seus olhos, e você ir andando para o inferno? Que adianta Deus te curar da sua cegueira e você enxergando para o inferno? Que adianta Deus te dar prosperidade, você ser rico, bonito, famoso e ir para o inferno? Então, você tome cuidado. Eu não sei o que esse moço estava lá fazendo lá no templo. Não sei se ele foi lá agradecer, não sei, ou se ele foi lá, não sei. O texto não deixa claro o que estava fazendo no templo. O texto só nos mostra que o Senhor Jesus foi lá atrás dele e disse para ele: tome cuidado. Alertou ele. O que me parece, meus irmãos, é que o homem nem... talvez entrou no ouvido e saiu no outro. Você conhece gente assim que você alerta? Toma cuidado com isso, porque coisa pior pode te acontecer. A pessoa não está nem aí. Olha o versículo 15. O texto parece que muda abruptamente. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Agora ele sabe quem é que curou ele. Ele já tinha dito lá, foi o homem que me curou, que me mandou carregar. Agora vocês querem saber quem é ele? É Jesus. Meus irmãos, talvez era isso que ele estava fazendo lá no templo. Esse homem aqui é um homem perverso. Ele entregou o Senhor Jesus para os judeus, já que os judeus já estavam atrás do Senhor Jesus. Então agora vem o terceiro e último encontro, que é o encontro do Senhor Jesus com esses judeus, possivelmente fariseus. Olha aí comigo o versículo 16 e 17. Diz assim: mas ele lhes disse. Na verdade o 16 diz que os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Versículo 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meus irmãos, prestem atenção no detalhe aqui. O Senhor Jesus é apresentado para o judeu aqui com uma autoridade que os judeus dizem que não é dele. O que está por detrás da conversa aqui dos judeus com o Senhor Jesus é mais ou menos assim: Jesus, que autoridade você tem para mandar alguém carregar alguma coisa no sábado? É isso que está por detrás aqui. Por que é que você mandou alguém carregar alguma coisa? Quem é você? Que autoridade é essa? De onde vem esse teu poder? Por que você incita as pessoas a quebrar o sábado? Sabe qual foi a resposta do Senhor Jesus? Sabe por que eu fiz isso? Porque o meu pai, está aí no versículo 17, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Que resposta esquisita! Os judeus entenderam, meus irmãos. Nós aqui não entendemos. O que o Senhor Jesus está se valendo? Nós acabamos de cantar aqui um louvor falando de Jesus Cristo. E talvez alguns ficaram assustados porque no louvor apresenta Jesus como Pai, que é o Pai, que é o nosso pastor. E teologicamente, nós sabemos que Jesus não é o nosso Pai. Jesus é o nosso irmão maior. Ele é o único Filho de Deus. Então, na Trindade, nós só temos um Pai. E o Filho é o nosso irmão mais velho. Mas na apresentação dele aqui, meus irmãos, assusta os judeus. É aqui que está o equívoco de muitos que têm dificuldade de entender quem é Jesus. Quem foi aquele homem que pisou na terra. O Senhor Jesus disse: olha, o meu Pai continua trabalhando até hoje. E eu também trabalho no sábado. O meu Pai, que é o Senhor do sábado, eu trabalho junto com Ele. Meus irmãos, os judeus entenderam perfeitamente o que o Senhor Jesus disse. Olha o versículo 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Por que o judeu disse assim?
dizendo que era o seu próprio pai, porque nenhum judeu dizia que Deus era o seu próprio pai. O judeu dizia assim: Deus é o nosso pai. Agora alguém chega na individualidade e diz que Deus é o pai dele, só dele. Isso só tem um entendimento: se ele for o próprio Deus. Não é isso que eles chegaram à conclusão aí? Fazendo-se igual a Deus. Isso na mente de um judeu ele entendeu. E aí agora, meus irmãos, a raiva dos judeus eles ficaram bastante furiosos, não porque esse homem chamado Jesus está quebrando o sábado, mas porque agora ele se apresenta como o próprio Deus, para curar um paralítico de 38 anos de idade, e não só curar, mas perdoar pecados. Porque você lembra que o Senhor Jesus disse assim: olha, não peques mais, porque você foi perdoado. Você não só foi curado, você foi perdoado. E quem é que curou? É a mesma pessoa que perdoou. E quem perdoa, meus irmãos, é só Deus, mais ninguém. Se algum homem na terra está com autoridade, se valendo de igual a Deus, perdoando pecado de gente que está doente, quem é esta pessoa? Ele se fez de Deus. É isso que aconteceu lá no milagre da transformação da água em vinho. Foi isso que aconteceu no milagre da cura do filho do oficial a 30 quilômetros de distância, pelo poder da sua palavra. Meus irmãos, quem é que tem poder na palavra para fazer as coisas acontecerem? Quem é que deu uma ordem: haja luz, e houve luz? Por isso é que ele disse para aquele pai: vai, o teu filho vive. Por isso é que ele disse para esse aleijado: levanta. Aquele poder da palavra saiu e entrou naquele homem e fez o homem levantar. E diz: toma o teu leito e anda. Que coisa! Meus irmãos, compara esse milagre que o Senhor Jesus realizou aqui com esses santos milagreiros que tem nos dias de hoje aí, nas igrejas. Que mostra na televisão o milagre que eles realizam, para todo mundo ver. E aí fez aquela oração, sumiu o caroço, só some caroço, mais nada. Então curou da gripe. Uma vez eu não gosto nem de comentar isso. Estava lá querendo desestressar um pouquinho, coloquei no canal lá, vi essas curas loucas aí. Aí é uma pessoa que estava gripada. E aí ela está dando testemunho lá que pela oração do apóstolo poderoso, ela foi curada daquela gripe. E fui lá dar um testemunho. Eu quero agradecer, porque eu estava gripado e eu fui curado. E com o nariz todo escorrendo. O Senhor Jesus não tem nada disso. Levanta e anda. E levantou andando. Sem nenhuma dificuldade. Tanto é que os judeus disseram: por que você está carregando o leito? Meus irmãos, eu quero concluir esta mensagem porque eu queria tirar algumas lições aqui para nós. Preste atenção num detalhe aqui. Não sei se vocês entenderam como que Deus trabalha, meus irmãos. Deus não trabalha segundo a nossa vontade. Deus não precisa da nossa fé para realizar cura, para a realização dos seus propósitos. Eu vou repetir. Deus não precisa da fé de ninguém se ele quiser curar uma pessoa. Este homem aqui não tinha fé. Em outros registros, o Senhor Jesus disse: vai, a tua fé te curou ou te salvou. E esse homem aqui é um ingrato. Ele ainda fica questionando, reclamando da vida. Independentemente da fé, o Senhor Jesus disse para ele: levanta e anda. Meus irmãos, aqui talvez é uma grande lição para nós, que às vezes não entendemos o agir de Deus. Às vezes queremos determinar, obrigar a Deus a fazer. Meus irmãos, Deus faz se quiser e com quem quiser, da maneira que Ele quiser. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, o apóstolo disse assim, versículo 20 e 21. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, versículo 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Meus irmãos, esse é o Deus que nós servimos aqui e que podemos ter esperança nele. Nele nós não temos falsa esperança de precisar de alguém para servir de amuleto para nós. Às vezes ficamos numa total dependência. Se o pastor vier aqui
e fazer aquela oração, as coisas vão mudar. Não estou falando que o pastor não possa fazer oração. É dever do pastor orar. Mas às vezes há aquele falso entendimento de que a oração do pastor é poderosa. Se o pastor tivesse aqui, se tivesse orado, a pessoa não tinha morrido. Curava a pessoa. Meus irmãos, olha o Deus que nós servimos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É claro que o pastor tem que estar lá, a comunhão dos irmãos, nós temos que estar juntos, mas você tem uma esperança num Deus vivo, todo-poderoso, que quando age, ninguém impede. Talvez a primeira lição é essa daqui, meus irmãos. Não desista. Ainda que você não tenha visto milagre nenhum, talvez você possa falando, pastor, eu estou igual esse homem, eu estou tanto tempo aguardando o meu milagre. Espera. Na verdade, meus irmãos, o que o Senhor Jesus quer ensinar com esse texto é que existe uma enfermidade muito pior na nossa vida e talvez você já foi curado dessa enfermidade e ainda nem percebeu. Talvez você não será curado fisicamente do milagre que você espera, mas você já foi curado da pior enfermidade. Então não perca a esperança. Continue adorando e glorificando esse Deus. Porque Deus não precisa da tua fé para realizar milagre na sua vida. Ele faz se Ele quiser. É nesse sentido que nós cremos no poder de Deus, meus irmãos. O poder de Deus não cessou. Nós não somos cessacionistas nesse ponto. Ninguém consegue diminuir o poder deste Deus. Ninguém consegue. Segundo, vocês perceberam que nem todos que recebem cura de Deus, como eu disse aqui, não precisa crer nele, mas que são ingratos. Gente que não consegue agradecer a Deus uma bênção que recebeu. Vocês devem lembrar do milagre que o Senhor Jesus realizou naqueles 10 leprosos. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, se eu não me engano. Olha o evangelista que nos informa isso daqui. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo, Mestre, Jesus, Mestre, compadece-te de nós, de longe, porque o leproso não podia se aproximar. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, debaixo daquele poder da palavra daquele homem chamado Jesus, foram purificados. Versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. O texto segue. E quis mostrar que era samaritano, não era judeu. Mostrando que há uma ingratidão, meus irmãos, nas nossas vidas, muitas vezes, de tudo aquilo que Deus faz por nós. Nós somos muito ingratos. Nós não conseguimos reconhecer os feitos de Deus na nossa vida e ter um coração grato. Então, nem todo mundo que recebe as benesses do Senhor Deus são agradecidos. Cadê os 9 que também foram curados? Eles não quiseram nem saber a cura. Eu quero ir lá naquela igreja para receber minha cura. Se eu for curado, amém. E aí eu nunca mais volto nessa igreja. É por isso que essas igrejas andam lotadas, meus irmãos, porque a multidão continua ainda aí de enfermos. E muitos, eu não duvido que Deus possa curar. Eu não duvido, porque Deus pode curar quem Ele quiser, onde quiser. Mas eu sei que existem os ingratos. E por último, meus irmãos, não sei se você sabe quem é Jesus. Ontem nós tivemos um encontro aqui com um considerado número de irmãos que vão se tornar membros dessa igreja, inclusive crianças, adolescentes. E uma pergunta intrigante eu fiz para os nossos adolescentes, que parece tão simples. E a pergunta foi esta: quem é Jesus para você? Não parece ser tão simples essa resposta, meus irmãos. Uma certa feita, o Senhor Jesus com os seus discípulos, Mateus 12, e eu encerro aqui. Mateus capítulo 12, versículo 1. Olha que episódio interessante. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome,
entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem. Mas Jesus lhe disse: vestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo, nossa, tocou na ferida, né? Violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo, agora apontando para ele. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado o inocente. Versículo 8, só até aí. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. É interessante que aquele tanque é chamado Casa da Misericórdia. E ninguém estava agindo de misericórdia com aquele homem há 38 anos. O Senhor do sábado chega no sábado e usa de misericórdia com aquele homem. E agora o Senhor Jesus disse: olha, vede que você não peques mais. Talvez o pecar mais é sede misericordioso também. Porque bem-aventurado são os misericordiosos. Meus irmãos, eu não sei como é que está o coração de vocês nessa noite. Eu não sei o quanto você é ingrato. Talvez Deus te dê a oportunidade de você socorrer alguém, de você ajudar o próximo, de você dispensar amor ao próximo. Eu sei que existe gente que não vale nada, meus irmãos. Gente ingrata, que você estende a mão e talvez essa pessoa até te apunhala pelas costas. Mas você é servo do servo sofredor. Nós somos chamados para isso mesmo, para ser esbofeteado, para levar numa face e dar a outra. Para se alguém pedir a nossa capa, dar a túnica. Se pedir para andar 1 milha, anda 2. Misericórdia eu quero, e não holocausto. Quem sabe você que já recebeu a cura da parte do Senhor Jesus, ainda não tem entendimento quem é Ele. Ele é o Senhor do sábado. Por isso é que nós não somos sabatistas literais, porque nós entendemos que o Senhor do sábado morreu e ressuscitou no primeiro dia da semana, que nós cristãos tanto estimamos, o primeiro dia da semana, não o segundo, nem o último, o domingo, o dia do Senhor. Que Ele, pois assim, meus irmãos, nos abençoe. Quero convidar a igreja a colocar sobre os pés e vamos exaltar esse que é o Senhor da glória. Glória ao Salvador. Hino de número 79 do nosso inário, cantar com alegria no nosso coração, meus irmãos. Estamos caminhando para o final do culto público aqui neste local. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus, acabamos de presenciar pela palavra do Senhor que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que se esvaziou da Tua glória e habitou entre nós, se fazendo homem, se humilhando de maneira horrenda, de uma morte terrível, assumindo neste corpo humano que tomou forma todas as nossas mazelas, as nossas enfermidades. Aliás, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, ó Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Enfermidade que causava em nós prejuízo para a nossa vida espiritual. Ó Deus, agradecemos pela pessoa bendita do Senhor Jesus, o Teu Filho amado, o único Filho, Filho do Teu amor, de que nele já nenhuma condenação há, ó Deus. Aqui agradecemos ao Senhor porque temos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Ó Deus, não deixa que Satanás, como um ser maligno, roube do nosso coração essa semente que foi lançada. Ó Deus, dar-nos um coração agradecidos diante de tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda irá fazer por nós. Se porventura alguém aqui, Senhor, nesta noite, que carece de um milagre, de uma cura, nós sabemos quem o Senhor é. O Senhor pode, ó Deus, se quiser, se estiver dentro dos Teus propósitos eternos, ó Deus, nós oramos na certeza de que o Senhor ouve o nosso clamor.
E nós sabemos que existem, Senhor, pessoas que precisam de um milagre físico. E se o Senhor quiser, o Senhor já fez tantos no passado, ó Deus. O Senhor pode fazer até mesmo independentemente se a pessoa pede ou não. Mas eu sei que existem, Senhor, alguns queridos irmãos nossos aqui que aguardam do Senhor uma cura física, porque o Senhor é um Deus Todo-Poderoso para isso. Eu clamo ao Senhor porque o Senhor nos dá esta liberdade de lançar para o Senhor o nosso clamor, a nossa petição. Ó Deus, eu não sei os planos misteriosos do Senhor, em particular para cada vida aqui. O que eu sei é do teu plano geral para cada um de nós aqui. E debaixo deste plano geral, ó Deus, aquiete o coração. Há queridos irmãos nossos que não conseguem dormir à noite, Senhor. Até deita para tentar logo pegar no sono, mas não consegue, Senhor. Ó Deus, o Senhor é poderoso para trazer sono para esta pessoa. Usar os meios naturais, os medicamentos são abençoados pelo Senhor. Mas sabemos, Senhor, que existem medicamentos que viciam. Então, ó Deus, age com poder e graça, como nós cantamos aqui, porque Tu és o nosso Pai e não temos outro. Se alguém aqui na noite deste dia tem dificuldade de crer no Filho do Senhor, ó Deus, eu sei que fé é um dom. É o Senhor que derrama no coração, que abre a mente para compreender quem é Jesus. Quem sabe seja a noite de salvação, ó Deus. Porque quantos jazem na maior escuridão? Como teu servo disse aqui, nós não sabemos se amanhã teremos o dia da tua parte. Apenas fazemos planos, ó Deus. Se o Senhor quiser, nós iremos realizar esses planos. Mas hoje é o dia da oportunidade, Senhor. Então eu clamo ao Senhor, salva para a tua própria honra e glória, porque Tu és um Deus salvador. Salvação pertence somente ao Senhor. E assim eu oro, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, que a graça bendita do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão santa do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês aqui, de cada irmão espalhado na face da terra como igreja do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém.